Meus pais me expulsaram de casa aos 14 anos por notas ruins. Passei de sem teto a construir um negócio de 6 dígitos. Mas eles tentaram levar o crédito na frente de todos, então expus todo o abuso deles. Tenho 27 anos, homem. Meus pais me expulsaram de casa porque tirei notas ruins. Isso mesmo. Embora nossa família esteja nos Estados Unidos há 2 gerações, meus pais não aprenderam nada com os pais americanos sobre como criar um filho. Eles literalmente arruinaram minha infância obcecados pelas minhas notas escolares. Eles acham que boas notas são o único caminho para uma vida de sucesso. Para piorar, minha irmã, que é um ano mais velha que eu, é a melhor aluna da classe. Então, eu era constantemente comparado a ela na escola e em casa. A situação era melhor no ensino fundamental. Eu costumava tirar notas A na maioria das matérias. Minha irmã terminou o fundamental com nota A e como a melhor da turma, enquanto eu tirei A, mas nem sequer entrei na lista dos 10 melhores. Isso marcou o começo da decepção dos meus pais. No ensino médio, após cada resultado de prova, meus pais sentavam com o boletim da minha irmã do ano anterior e comparavam com o meu. Com essa competição forçada, minhas notas começaram a piorar cada vez mais. E, com cada queda nas minhas notas, a raiva dos meus pais aumentava. De notas A no fundamental, minhas notas foram caindo para B e C. Meus pais ficaram furiosos. Exceto por me bater, eles fizeram todo tipo de coisa para me punir. Eles me faziam ajoelhar por várias horas sem comida ou água. Eles me deixavam sem jantar na noite anterior às provas para que eu pudesse me concentrar nos estudos. Um mês antes das provas, tiravam meus videogames, me trancavam em casa, não me deixavam brincar na rua e nem me davam sorvete, chocolates ou qualquer comida que eu gostava. Quando eu pedia algo, eles respondiam, tire boas notas, então você terá isso. Eventualmente, eu parei de pedir qualquer coisa, sabendo que não conseguiria. Meus pais administram uma mercearia na rua de trás. Meus avós eram imigrantes neste país. Meu avô trabalhava como diarista e minha avó como faxineira. Eles trabalhavam em 2 empregos para sustentar meu pai e meus 2 tios. Meu pai teve que abandonar os estudos cedo para ajudar a família. Ele trabalha desde os 11 anos. A história é semelhante na família da minha mãe. Minha mãe e meu pai trabalharam muito na adolescência e na casa dos 20 anos para economizar dinheiro e começar essa pequena mercearia na esquina da rua. Eles acreditam que tirar boas notas é a única maneira de sair da pobreza. Mas não somos tão pobres quanto eles retratam. É aquela típica mentalidade asiática de economizar para dias difíceis enquanto passa necessidade no presente. Embora eu admire o trabalho árduo deles e a fé no sistema educacional, eles exageraram. Notas escolares quase não importam, desde que você não precise repetir um ano. E, mesmo que repita, não é o fim do mundo. Só significa que você ficará um ano atrás dos seus colegas, e tudo bem. Mas ao torturar uma criança nessa idade tão jovem, eles estavam criando um fracasso iminente. Quando criança, eu realmente me esforçava para igualar as notas da minha irmã, mas simplesmente não conseguia. Eu tinha dificuldades em memorizar as coisas. No entanto, eu era bom em cálculos, que não exigiam decorar informações. Mas, conforme as punições dos meus pais ficavam mais severas, eu me tornei rebelde. Deliberadamente, eu faltava às aulas e ficava vagando no pátio. Preenchia as provas com piadas e letras de música só para irritá-los ainda mais. Eles me prendiam no porão com meus livros, só me libertando quando eu terminava as lições. Nos fins de semana e férias, eu não podia brincar fora de casa. Todos os meus videogames e gibis eram confiscados, e novos nunca eram comprados. Mas eu era esperto. O que quer que eles fizessem, eu encontrava um jeito de sair por conta própria. Meus pais iam para a mercearia pela manhã e só voltavam à noite. Então, eu passava o dia inteiro brincando fora de casa. Quando eles descobriram que eu saía escondido, começaram a me levar para a mercearia nos fins de semana e durante as férias de verão. Isso era para ser um castigo, mas acabou sendo algo que comecei a gostar. Eu adorava interagir com as pessoas, ajudá-las a decidir qual marca de cereal comprar e cuidar do caixa. Isso não agradou meus pais. Eles não queriam que eu trabalhasse na mercearia. Queriam que eu me tornasse médico ou engenheiro. Qualquer coisa abaixo disso seria uma desgraça para uma família asiática. Um dia, eu disse casualmente que queria ser vendedor porque eu era bom em fechar vendas. Meus pais ficaram horrorizados, pois, segundo eles, apenas pessoas sem educação fazem trabalhos de vendas. Como eles estavam gastando tanto dinheiro na minha educação, eu deveria conseguir um emprego respeitável, como médico ou engenheiro. Tudo isso continuou até que eu pressionei todos os botões errados ao tirar nota F no primeiro ano do ensino médio. Meus pais perderam a cabeça ao saber que eu teria que repetir o ano. Eles estavam exaustos de todas as formas de punição. Gritaram comigo como se eu tivesse cometido algum crime horrível. Não havia mais nada que eles pudessem fazer, exceto me bater. Eles fizeram de tudo para me colocar no caminho certo. O abuso verbal e o trauma mental atingiram o ápice. Eles disseram que eu trouxe vergonha para a família e que não podiam lidar com o constrangimento que eu havia causado. Então, me expulsaram de casa e disseram que eu estava por minha conta, que nunca deveria voltar, nem mesmo se morresse de fome ou de frio. Eu estava devastado. Embora fosse uma criança rebelde, nunca pensei em fugir de casa. Eu não estava nem um pouco preparado para isso. Meus pais não me deixavam socializar, então eu não tinha muitos amigos a quem pedir ajuda. Eu passava o tempo todo trancado em casa ou sendo levado para a mercearia para ajudar.
Quando o medo inicial de viver na rua passou, senti uma sensação de liberdade. Foi um alívio enorme poder fazer o que eu quisesse. Na primeira noite, dormi em um banco de um parque. No dia seguinte, fui ao centro da cidade procurando um emprego como vendedor. Sabia que era bom em vendas. Fui de loja em loja perguntando se tinham vagas. Depois de tentar em quase uma dúzia de lojas, consegui um emprego em uma loja de cosméticos. Não foi fácil. Eu não tinha nenhuma qualificação ou experiência anterior, mas o dono da loja precisava urgentemente de um funcionário. Ele me deu a tarefa de vender um batom caro como item adicional para uma cliente que tinha vindo apenas para comprar um creme noturno. Não sei como, mas consegui fazer isso. O dono achou que eu era apaixonado pelo que fazia e que era fofo por conseguir vender maquiagem para mulheres jovens. Então, ele me contratou. O salário era baixo, mas ele me deu um lugar para dormir. Mais tarde, à medida que as vendas aumentaram, pedi comissão por cada venda que fazia. E assim começou minha jornada para me tornar um empresário bem-sucedido. Meus pais achavam que me fazer trabalhar na mercearia era uma punição. Mal sabiam eles que isso foi, na verdade, uma lição valiosa para mim. Foi o que me deu experiência de vida real. Queria que eles tivessem percebido meu potencial e entendido que a experiência prática é muito mais valiosa do que memorizar informações acadêmicas sem sentido. Depois disso, mudei de emprego várias vezes em busca de melhores salários. Um chefe que tive até se ofereceu para pagar minhas despesas na faculdade, mas recusei. Eu tinha outros planos em mente. Queria começar meu próprio negócio. Aos 21 anos, fundei minha própria empresa, que presta serviços de suporte e vendas para pequenos negócios. Minha empresa fecha vendas para outras empresas que vendem produtos. Geramos vendas e receita para elas, e elas nos pagam comissões altas. Trabalhamos com clientes de diversos setores, desde cartões de crédito até seguros, cosméticos e livros. Estamos ligados a todos os tipos de empresas. Não foi um sucesso da noite para o dia, nem em um ano. Demorou mais de 5 anos para alcançar estabilidade. Comecei com 5 pessoas, atendendo apenas um cliente que vendia colchões e travesseiros. Hoje, somos uma empresa com 200 agentes de vendas, ajudando cerca de 50 empresas a vender milhares de produtos. Chega de papo furado. Vamos ao ponto. Minha mãe começou a me perseguir nas redes sociais nas últimas semanas. Ela começou a me seguir no Facebook e no Instagram. Meu perfil é aberto, e ela está curtindo minhas fotos e publicações antigas. Não sei se ela está tentando deliberadamente mostrar sua presença ou se está fazendo isso sem querer, enquanto amplia as fotos. De qualquer forma, está claro que eles estão impressionados com o meu estilo de vida. Eles me consideravam um fracassado, alguém que nunca conseguiria nada na vida sem boas notas. Mas aqui estou eu, ganhando 6 dígitos por mês. Há uma semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que sentia minha falta e pediu para eu ir visitá-los. Eu li a mensagem, mas deixei-no visualizado. Agora, ela está me enchendo de elogios, dizendo o quanto está orgulhosa de mim e de como eu sou bem-sucedido na vida. Ela está insistindo para que eu os visite. A questão é que, por mais que eu tenha ignorado as mensagens, não consigo parar de pensar nelas em todo o trauma da minha infância. Tenho vontade de ir até lá e esfregar meu sucesso na cara deles. Por outro lado, minha namorada acha que eu deveria manter distância e não cair na armadilha emocional deles. Ela acha que, eventualmente, eles vão tentar me manipular para tirar dinheiro de mim. O que vocês acham que eu deveria fazer? Atualização 1. Olá a todos. Isso vai ser hilário. Apesar de minha namorada ser contra eu encontrar meus pais, uma parte de mim queria muito esfregar meu sucesso na cara deles, então eu apareci na porta da casa deles. Meu pai não estava em casa, mas minha mãe e minha irmã estavam me esperando. Meu pai ainda não sabe do meu sucesso. Ele acha que estou ganhando dinheiro enganando pessoas inocentes e não quer ter nada a ver comigo. Minha mãe pediu desculpas e disse que eu tive que sofrer por causa das crenças antiquadas do meu pai, de que boas notas são essenciais para a vida. Foi engraçado como ela colocou toda a culpa no meu pai, quando ela também estava envolvida em me torturar. Apontei que ela era ainda mais rigorosa nas punições, mas ela descartou dizendo que estava apenas seguindo as instruções do meu pai como uma boa esposa. Quando tentei pressioná-la mais, ela riu e disse que isso era coisa de séculos atrás e que eu deveria seguir em frente e nos reunirmos como uma família feliz. Feliz, claro. Perguntei à minha irmã sobre a vida dela. Ela me contou que terminou o mestrado em literatura, mas está tendo dificuldades para conseguir um emprego como professora por causa de suas habilidades de comunicação e sociais precárias. Embora eu soubesse o motivo disso, fingi curiosidade e perguntei por que suas excelentes notas não lhe garantiram um emprego. Ela culpou nossos pais pelo fracasso. Ela passou a vida inteira trancada em um quarto, estudando para agradar nossos pais. Ela se esforçou ao máximo e mergulhou nos livros. Sendo apenas um ano mais velha que eu sabia como ela era isolada na escola. Ela mal tinha amigos. Nossa mãe não permitia que ela tivesse amigos porque, segundo ela, as crianças brancas eram ruins nos estudos e eram uma má influência. Consegue ver o problema aqui? Apesar de trabalhar duro durante toda a vida, ela não consegue um emprego. Mesmo quando alguém a contrata com base em suas qualificações, suas habilidades sociais precárias a impedem de avançar. Ao ver a condição dela, fico feliz por ter sido rebelde. Caso contrário, eu teria acabado no mesmo lugar que ela. Meus pais também queriam me manter isolado,
sem socializar com outras crianças e apenas focar nos estudos. Como eles estavam errados. Minha irmã se juntou a mim para criticar nossa mãe pelas péssimas habilidades parentais. Minha mãe começou a chorar e, de maneira muito conveniente, colocou toda a culpa no meu pai. Depois de termos terminado de responsabilizar minha mãe por nosso trauma de infância, perguntei por que ela me chamou. Ela começou a me encher de elogios, dizendo o quanto estava orgulhosa de mim por meu sucesso. A verdade? Ela não fazia ideia do que eu estava fazendo. Como mencionei antes, para pais asiáticos, a definição de sucesso é ser médico, engenheiro ou ter um emprego bem remunerado em um banco. No mínimo, eles não entendem o que é empreendedorismo. Para eles, administrar qualquer negócio é o mesmo que tocar uma mercearia, algo que eles desprezam. Sentar-me naquela casa trouxe tantas memórias da minha infância. Lembrei-me de como meus pais me convenciam de que eu acabaria morando nas ruas como um perdedor. Eles até me manipularam a acreditar que eu era mentalmente incapaz porque não conseguia tirar notas altas. Ah, esqueci de mencionar, meus pais até me levaram a um terapeuta porque achavam que eu tinha problemas para focar nos estudos. Depois de 2 ou 3 sessões, o terapeuta repreendeu meus pais, dizendo que eu era uma criança completamente normal, com um QI adequado para a minha idade. Ele disse que a pressão desnecessária deles estava me prejudicando. Minha namorada apostou que minha mãe me chamou para pedir dinheiro. Ela perdeu a aposta porque minha mãe ainda não pediu nada. Mas, pela forma como ela está agindo, é evidente que um pedido de dinheiro está a caminho. Desde então, minha mãe tem checado como estou constantemente. Sempre que recebo uma mensagem dela, minha namorada aposta $1 que é sobre dinheiro. Estou ganhando todas as apostas por enquanto porque minha mãe ainda não mencionou nada. Mas acho que vou perder em breve. Minha mãe me convidou para um jantar no próximo fim de semana. Sei que ela está tentando pintar um quadro bonito antes de fazer qualquer pedido. Vou manter vocês atualizados. Acabei de receber uma mensagem dela dizendo que está organizando um jantar para mim neste fim de semana. Atualizarei vocês sobre isso no meu próximo post. Preciso correr agora. Tchau. Atualização. Ei, pessoal. Consegui minha doce vingança com meus pais. Acho que eles nunca mais vão me chamar depois dessa humilhação. No meu último post, mencionei a mensagem da minha mãe me convidando para o jantar. Respondi que estava ocupado e que não poderia comparecer. Sim, estava bancando difícil. Quando ela insistiu, perguntei por que estava sendo tão gentil comigo, considerando que meu pai ainda acreditava que eu ganhava dinheiro de forma ilegal. Ela disse que era meu pai quem estava organizando o jantar como um gesto para consertar as coisas comigo. Disse que meu pai estava orgulhoso de mim e queria se desculpar pessoalmente. Perguntei, o que você quer dizer com organizar? Seremos só nós 4, certo? Ela respondeu que não, que estavam convidando todos os amigos e parentes próximos que moravam por perto. Eu disse, claro, eu estarei lá. Não poderia haver oportunidade melhor para vingar meu trauma de infância. Minha mãe pediu para eu vestir minha melhor roupa e chegar pontualmente. Mas o rebelde em mim se ativou. Coloquei meu moletom de academia, um short de trekking e um boné. E cheguei 2 horas atrasado. Isso é um grande problema para pais asiáticos. Usar shorts em uma reunião social é praticamente um crime para eles. Minha mãe ligou incessantemente, mas eu não atendi. Só enviei algumas mensagens dizendo que me atrasaria. Sem razões, sem explicações. Tenho certeza de que isso os irritou. Meus pais têm essa coisa de se mostrarem como pessoas perfeitas. Se qualquer visita viesse à nossa casa, eles passariam pelo menos 2 dias limpando cada canto, fazendo listas dos pratos que seriam servidos, e arrumando cada item na posição perfeita. Para este jantar, eles reservaram uma seção de um restaurante no terraço para impressionar a comunidade. Quando cheguei vestindo roupas casuais, recebi olhares de julgamento disfarçados por sorrisos falsos. Meus pais estavam claramente irritados, mas não expressaram isso. Eles me abraçaram e brindaram a minha saúde, elogiando minha trajetória de sucesso. Foi a primeira vez que meu pai me abraçou. Não foi nem um pouco reconfortante. Na verdade, me senti ressentido. O jeito como eles agiram me fez questionar se eu estava sendo injusto ao pensar que estavam errados o tempo todo. Mas a realidade? Eles eram impostores. O salão estava cheio de pessoas. Por um momento, considerei apenas aguentar a situação, jantar e sair. Mas o jeito como eles estavam se vangloriando do meu sucesso como se fosse mérito deles me deixou furioso. Eles estavam se gabando da minha vida, das minhas conquistas, do meu estilo de vida luxuoso. E adivinhe? Estavam assumindo todo o crédito por me moldarem um bom ser humano. Minha tia, que sempre foi direta, interrompeu e disse, mas vocês não expulsaram ele de casa. Eu caí na gargalhada, aplaudindo a coragem dela. Os rostos dos meus pais ficaram ruborizados de vergonha, mas eles rapidamente tentaram encobrir dizendo que foi um meio de me colocar no caminho certo e que foi por causa das punições deles que consegui me sair bem na vida. Eu perdi a paciência quando eles disseram isso. Falei, isso mesmo. Pessoal, eu devo todo o meu sucesso aos meus pais tóxicos. Vocês sabem qual foi a melhor decisão que já tomaram por mim? Me expulsar de casa para viver nas ruas. Sim, é isso mesmo. Vocês estão agora tão confiantes em dizer que sempre souberam que eu teria sucesso na vida, mas lembro de uma versão bem diferente. Vocês costumavam dizer que eu acabaria sendo um perdedor, um sem-teto, um viciado em drogas, e pior, um criminoso. Uau! Vocês lembram como me privaram de uma viagem de férias em família como punição pelas minhas notas ruins?
Vocês me trancaram no porão sem ventilação adequada, com pouca comida, e só me soltavam depois que eu terminasse as lições. E olhem, vocês têm razão. Com certeza isso tudo foi necessário para me tornar uma pessoa melhor. Talvez todos nesta sala devessem fazer o mesmo com seus filhos. Esse é o segredo para o sucesso, certo? Foi um verdadeiro monólogo. Eu diria que todo o rancor e a dor acumulados por anos simplesmente explodiram. Minha mãe tentou intervir no meio, mas eu a ignorei completamente e continuei. Minha irmã tentou me acalmar esfregando meus braços, mas eu estava além de qualquer controle naquele momento. Meus pais estavam chorando. Para eles, seria melhor morrer do que passar por essa humilhação na frente de toda a comunidade. Mas eu não me importava nem um pouco com a reputação deles. Minha irmã também começou a chorar, parada ao meu lado. Alguns de vocês comentaram sobre por que eu ainda tenho um lado brando em relação à minha irmã, já que ela nunca se posicionou por mim como irmã mais velha. Bem, eu não a culpo nem um pouco. Ela também era apenas uma criança, apenas um ano mais velha que eu. Meus pais fizeram mais mal a ela do que a mim. Pelo menos, eu fui capaz de me rebelar, aproveitar um pouco da vida e até construir uma vida melhor para mim. Ela perdeu a coragem, obedecendo cegamente nossos pais. Ela nunca teve a chance de aproveitar sua infância. Mesmo agora, ela está lutando com baixa confiança e ainda vive com nossos pais. Eu ofereci a ela um emprego na minha empresa. Ela até fez aulas de desenvolvimento pessoal, mas não parece estar ajudando muito. Sugeri que ela começasse a trabalhar comigo, desenvolvesse algumas habilidades interpessoais e depois decidisse qual carreira queria seguir. Cortei todos os laços com meus pais. Eu disse à minha mãe para nunca mais me contatar e que eu só estava falando com ela para poder me vingar. Bloqueei ela de todas as formas. No entanto, pretendo manter contato com minha irmã. Ela me elogiou por expor nossos pais. Disse que essa foi a melhor vingança possível porque eles não se importam com dinheiro ou qualquer outra coisa, apenas com sua reputação como pais perfeitos diante da comunidade. Depois daquele jantar, alguns amigos da família e parentes me procuraram dizendo quanto lamentavam ouvir sobre o que eu passei. Eu disse a eles que não revelei a verdade sobre meus pais para ganhar simpatia. Eu só queria que todos soubessem que pressionar excessivamente uma criança por notas faz mais mal do que bem. Nós somos os exemplos vivos do que uma má criação pode causar.